Olá, estudantes do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Roberval Carvalho e hoje nós iremos falar sobre experimentação musical. Como objetivo, nós iremos compreender e vivenciar saberes teóricos e práticos em relação à experimentação sonora e musical. Pense um pouco, experimentação musical ou música experimental? A experimentação musical ou sonora acompanha o ser humano desde os tempos das cavernas. Já a música experimental é um estilo de música desenvolvido a partir do século XX. Para entendermos melhor, vamos voltar lá nos tempos primitivos. A música surgiu na pré-história. No início, o homem pré-histórico explorou o som através dos movimentos do corpo, juntamente com a voz e os sons que, a partir dela, eram produzidos. Segundo a crença, o uso da música dentro do ritual o levaria a possuir o animal sagrado. Que legal, não é mesmo? Olha só, nos tempos primitivos, o homem atrelava tudo o que fazia ao sagrado. Por isso, haviam rituais de caça, rituais de iniciação para várias atividades do dia a dia, entretenimento e, olha só que curioso, o uso da música dentro do ritual o levaria a possuir o animal a ser caçado. Curioso, né? Então, a música, de certa maneira, acreditavam os homens primitivos que atrairia o animal, né, o seu objetivo, o seu alvo, o seu alvo. E aí, gente, inclusive os homens primitivos também costumavam pintar, desenhar nas cavernas o animal que seria caçado, porque acreditava que aquilo também atrairia o animal. Curioso a crença do homem primitivo, não é mesmo? E uma das primeiras manifestações de linguagem, de comunicação entre o homem primitivo foi a música a partir da percussão sonora. Então aqui eu dei uma improvisada, mas veja, percussão corporal, a partir das batidas no corpo, explorando a sonoridade, estabelece-se uma comunicação. Depois, o homem também começa a observar à sua volta a natureza e começa a explorar essas sonoridades. O homem também, curiosamente, desenvolve a música, explora a sonoridade da música nos ossos, os restos mortais de caças. A flauta é o primeiro instrumento musical que se tem notícia a partir dos estudos arqueológicos. Que legal! Aí eu fico me perguntando, como que deu na cabeça do cara de soprar um osso a partir de uns orifícios, né, causados no osso e perceber o som. Que legal, não é mesmo? Então a flauta é um dos primeiros instrumentos musicais que se tem notícia. Hoje, artistas mesclam a capacidade experimental com sua forma de fazer música. Por isso, muitos álbuns são considerados experimentais, além de instrumentos musicais. A música experimental também pode utilizar-se de sons, de objetos e efeitos diversos de acordo com a intenção do compositor experimentando os sons. Hornbostel, um compositor do século passado, chega a declarar, do século XIX, chega a declarar que qualquer instrumento musical que tenha a intenção de qualquer objeto que tenha a intenção de produzir som pode ser considerado um instrumento musical naquele momento. Logo, não só os instrumentos convencionais que nós conhecemos, os instrumentos musicais, como também aqueles objetos, utensílios domésticos que nós temos à nossa volta no dia a dia, podem ser utilizados para produção sonora, para produção de música. Olha que legal! Você aí na sua casa pode se apropriar de uma bacia plástica e trabalhar na base, no fundo dela, vira ela de ponta cabeça e trabalha ali na base uma percussão, tá? Você pode pegar uma colher e trabalhar também as batidas num copo de alumínio, num copo de vidro, não é mesmo? Então olha só, a partir disso, dando ritmo, você pode criar uma sequência musicada, aonde você está estabelecendo ali
naquele momento que aqueles objetos se transformem em instrumento musical. Não é legal? No Brasil nós temos Hermeto Pascoal, nosso compositor contemporâneo, que trabalha com instrumentos, objetos que não são instrumentos musicais convencionais para produzir som. Legal, não é verdade? Tem muitos artistas que exploram a capacidade sonora a partir de objetos que não são instrumentos convencionais. Eu convido você, depois da nossa aula, a pesquisar no YouTube Hermeto Pascoal, John Cage. Tem tanto artista que explora as possibilidades de produzir som que você não vai acreditar. De repente, até mesmo você pode ser o próximo grande nome da música experimental. Pessoal, vamos agora conhecer um estilo musical que a experimentação e o improviso são a sua essência. Você sabe de qual gênero musical eu estou falando? Soon and very soon we are going to see the King. Aleluia, aleluia, we are going to see the King. O que te lembra isso? Vamos explorar agora? Olha aí, galera, o jazz, ele é uma manifestação artístico-musical originária de comunidades de Nova Orleans, nos Estados Unidos. Tal manifestação teria surgido por volta do século XIX, tendo origem na cultura popular e na criatividade das comunidades negras que ali viviam, um de seus espaços de desenvolvimento mais importantes. O negro escravizado trabalhava e cantava para poder suavizar as suas dores, para poder disfarçar a dificuldade do homem do campo. E naquele momento haviam alguns ritmos na sociedade norte-americana que o negro se apropria e adapta de acordo com a cultura que ele traz da África. Isso vai originar, a partir dessas misturas, num ritmo chamado jazz. Se desenvolveu com a mistura de várias tradições religiosas, em particular a afro-americana. Esta nova forma de se fazer música incorporava blue notes, chamada e resposta, forma sincopada, polirritmia, improvisação e notas com o swing do ragtime. Olha só, gente, olha aqui, chamada e resposta. No inglês nós chamamos de work song. Então imagine, oh Lord, oh yes. Então imagine uma pessoa cantando essa frase, oh Lord, e a outra respondendo, oh yes. A outra não, um coro. Isso no homem do campo, um homem lá no campo, enquanto estava fazendo sua atividade diária, cantava, puxava, né, esse coro, oh Lord, e o outro, todo o restante dos trabalhadores, oh yes, só com a voz. Né? A gente chama isso, hoje isso é conhecido como work songs, e foi essa tradição entre os negros no trabalho do campo que acaba originando, levando essa ideia para os centros religiosos. E é a Igreja Batista do Negro, lá no século XIX, que vai se apropriar dessa ideia para compor canções religiosas para os seus dias de culto. Os instrumentos musicais básicos para o jazz são aqueles usados em bandas marciais e bandas de dança, metais, palhetas e baterias. No entanto, o jazz, em suas várias formas, aceita praticamente todo tipo de instrumento. Então, olhem que legal, a mistura de marchas marciais norte-americanas com o ragtime faz surgir o jazz, junto com a ideia do work song, que é aquela letra que o homem do campo puxava, os escravos puxavam. Então, juntando, o work song, ele é originário do blues, né? Ele puxa o blues, e essa ideia de blues com sons de marchas marciais norte-americanas, mais o ragtime, vai originar o jazz, que a sua base é no improviso. O cantor de jazz, ele improvisa durante a execução das canções. Isso
faz com que o jazz, na sua essência, seja efêmero. Hoje você foi a uma apresentação de um cantor de jazz, se amanhã você voltar, pode ser que algumas execuções da mesma canção não sejam iguais, porque o foco, o centro, né, do jazz é o improviso. Agora que nós falamos um pouco sobre o jazz, conversamos um pouco sobre a música primitiva, vamos à nossa primeira atividade. Vamos agora reservar um momento para você pesquisar da sua casa grupos de jazz na internet. Ouça alguns trechos para você conhecer um pouquinho na prática como o jazz é encantador. Amazing Grace. Eu vou ouvir aqui, você ouve aí, a gente já se fala.
Uma das coisas que eu gosto do jazz e do blues é essa voz rasgada, sabe? Essa brincadeira com a caixa de ressonância facial. I see trees of green, red roses too. Lembra Louis Armstrong? What a Wonderful World. Eu gosto, dá uma pesquisada aí no YouTube, talvez nesse momento do intervalo, para você ver a atividade proposta, você até dê uma olhada aí. What a Wonderful World. Essa música foi muito famosa, né? E o som, a voz rasgada, isso vem da cultura africana, né? O soul, o jazz, o blues, tá casado, tá junto, tá amarrado ali um entre o outro. Às vezes eu mesmo confesso que tenho dificuldade. O que eu estou ouvindo? Um jazz, um blues, um soul, né? Mas é encantador. Não tem como não gostar desse som rasgado que é o soul, o blues, o jazz. Pesquisou aí na sua casa? Então vamos dar sequência aqui na nossa aula. Nós falamos sobre experimentação musical e uso de fontes sonoras não tradicionais. Você conhece o grupo brasileiro que faz música usando o corpo como fonte sonora? Olha ele aí. Se você respondeu Barbatuques, você acertou. Essa galera aqui é aquela galera que compôs aquela música para a trilha sonora do Rio. Lembra? Não lembra? Você chegou para alegrar o dia, você chegou para nos trazer alegria, nós somos como tu. Lembra? Legal. Agora que você se lembrou, pois é, essa galera aqui, ó, que compôs essa música para a trilha sonora do filme Rio. Muito legal, né? Aquele desenho, para quem não viu ainda, convido para assistir, é uma produção do Carlos Saldanha. Olha aí, ó. O Barbatuques foi fundado em 1995, o grupo musical paulistano desenvolveu ao longo de sua trajetória uma abordagem única da música corporal através de suas composições técnicas, exploração de timbres e procedimentos criativos. A partir de pesquisas e criações de Fernando Barba, o diretor do grupo, e também de seu contato com o músico Estênio Mendes, o Barbatuques deu origem a diferentes técnicas de percussão corporal, percussão vocal, sapateado e improvisação musical, desenvolvidas em suas experiências coletivas e somadas à bagagem individual de seus integrantes. A característica principal do Barbatuques é a produção sonora e musical a partir da percussão corporal. Eles utilizam o corpo para produzir o som e aí utilizam a voz, né, para executar o canto das músicas. Então, baiana, 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 baiana. Já ouviu essa também? Inclusive já é uma música que inclusive é até remixada. Tem um grupo de música eletrônica, que agora não vou me lembrar o nome, mas já remixou essa música também. E tem também Samba Lelê. Pesquisa Samba Lelê. Tem bastante referência de exploração corporal para o Samba Lelê, tá? Então eles pegam, às vezes, músicas já conhecidas ou também compõem as próprias músicas para poder levar a você todo o brilho e a magia de uma música. E a gente conhece isso como música experimental, porque o corpo, né, passa a ser um instrumento musical na produção da música dos Barbatuques. Sua forma inovadora de fazer música e as inúmeras possibilidades de extrair os sons do corpo tornaram o grupo reconhecido e atuante tanto no meio artístico quanto educacional e resultaram na criação de espetáculos musicais, álbuns, treinamentos e oficinas que já foram levados a mais de 20 países ao redor do mundo. A trajetória dos Barbatuques contribuiu significativamente para a música corporal se tornar mais difundida mundialmente como uma estética contemporânea e uma importante ferramenta educacional. Vale lembrar que não é só os Barbatuques que trabalham com a música corporal, tá? Com a produção sonora a partir do corpo como ferramenta. No entanto, os Barbatuques são um grupo brasileiro conhecido no mundo inteiro.
Agora que nós falamos um pouco sobre os barbatuques, a produção sonora e musical a partir da batida corporal, vamos à nossa atividade. Escolha aí na sua casa uma música de sua preferência e ouça. Em seguida, pegue algum objeto que você tenha, uma panela, uma caixa de fósforo, ou utilize o próprio corpo e tente com este objeto interpretar a melodia da música que você escolheu. Bora lá? Eu já volto aqui falar com você. E aí, galera, fez a pesquisa, criou, compôs a sua própria sonoridade a partir dos objetos não convencionais? Posta no YouTube, põe no Face, no Instagram, viraliza seu trabalho.
Nessa aula, pessoal, nós falamos sobre experimentação musical e vimos que existem grupos nos dias de hoje que exploram as mais variadas possibilidades de produzir música, seja improvisando arranjos musicais ou até sem fazer uso de instrumentos musicais. Estudantes do 9º ano, eu espero que você tenha gostado e até breve!